Obrigada. Pronto? Todo mundo já voltou? Então, estamos vendo, na verdade, os pontos de um plano de aula. Então, vamos lá, ponto 5. Os recursos, né? O que é que eu devo usar, né? O que é que eu tenho disponível, o que é que eu posso utilizar para cada objetivo, para cada conteúdo. Eu vou pensar qual é o recurso mais adequado. Temos agora, no ponto 6, a avaliação. Dentro desse tópico da avaliação, a gente pode ter 3 tipos de avaliação. A primeira, que é uma avaliação que tem a função diagnóstica, né? Diagnóstica, aquela que eu vou fazer para saber o que os meus alunos já sabem. Vamos pensar assim nos conhecimentos prévios, né? O que é que o meu aluno já sabe? Então, eu posso fazer uma avaliação, né, com essa função, esse objetivo, com essa função, melhor dizendo. Posso também ter uma avaliação com uma função formativa, e é aquela que eu faço durante o período, né? Durante o processo, para que eu possa ir acompanhando e vendo as evoluções do meu aluno, né, durante o processo. E como também posso ter uma avaliação com a função somativa, perdão. Uma avaliação com a função somativa, que, de maneira geral, é aquela que a gente utiliza, né, no final do ano, no final do período, que tem por objetivo a progressão do aluno, né? Se for no caso da escola, né, passar de ano, passar de série, passar de ciclo, né, progredir. A sua função é somativa. Ficou claro? Alguma dessas avaliações, né, com essas funções, vocês utilizam? Qual é a forma de avaliação? Ou não tem? Ou não precisa ter? Já que na escola bíblica, né, nas ações de ensino, num contexto eclesiástico, será que a gente não precisa de nenhuma dessas funções de avaliação? Eu tenho uma dúvida nessa questão da avaliação, professora. Diga, Leda. Então, essa sua pergunta mesmo. Você, depois vai, Vanessa. Diga, Leda. Precisa realmente, essa pergunta que a senhora fez, dessa avaliação somativa, ela é importante nessa parte eclesiástica? O que a senhora entende? Eu entendo, o meu pouco de conhecimento nessa área eclesiástica, eu acho assim, pode ser feita com avaliação na própria sala, grupal, talvez, ou de alguma apresentação. Sim. Não é mais a questão somativa com nota de reprovação, eu acredito que não exista, ou existe. Eu também nunca vi. Uhum. Né? Para progredir, né? Sim, sim. Né? Como se fosse uma Pode usar algumas formas. Por exemplo, uma apresentação, divide a sala em grupos sobre aquele tema que foi abordado, não é? Claro. Quando a gente faz avaliação, Leda, parece que a nossa mente só se remete à questão de uma prova, né? E de uma prova escrita. Mas é claro, há uma série de maneiras que a gente pode avaliar, né? Fazer essa avaliação. Sim. Vamos pensar assim, com essa função formativa. Uhum. Avaliar durante o processo. Então, esse exemplo que você trouxe é um excelente exemplo para essa função da avaliação. Eu ver como é que está acontecendo, né? Então, vamos botar aí para fazer um grupo, um trabalho em grupo, uma discussão. Muito bem, certo? Ok, obrigada. Nada. Vanessa. Vanessa tinha aberto o microfone? Essa função diagnóstica. Certo. Falasse um pouquinho mais dela. É aquela avaliação que a gente faz no começo,
né? Para que a gente entenda qual é o nível, onde é que os nossos alunos estão ali, qual é o conhecimento prévio que os nossos alunos têm. Que também não O que precisa... ele está pegando, no caso, né? O que ele está aprendendo. Sabe, não é o que ele está aprendendo. Durante o processo, é a avaliação que tem a sua função formativa, que é durante o processo. Essa diagnóstica, né, a sua função diagnóstica, no início é para saber o que eles já sabem. Né? Então, que também não precisa ser necessariamente uma prova escrita. Né? A gente tem outras maneiras de avaliar. Sim, entendi. Ficou claro? Diga, Josemar. Obrigada, sim. Professor, então, essa avaliação diagnóstica pode ser feita num bate-papo? Pode ser feita num bate-papo. Para mensurar o conhecimento. Oi? Assim, para mensurar o conhecimento, né? Antes de formular um estudo, alguma coisa assim, dessa forma. Pode ser. O aluno não vai saber que está sendo avaliado, mas o professor está fazendo esse bate-papo com esse objetivo, não é assim? Isso, pode professor. ser. Porque, assim, eu li até um livro do professor Bona, como professor nosso, ele fala algumas coisas sobre esses ensinos, né? E, assim, porque o que eu lembro que o ensino formal, ele é muito... assim, direcionado, né? É sistemático e... É sistemático. Ele é muito, não, ele é uma característica do ensino formal. E, assim, intencional, essa palavra também. Intencional, certo? Intencional. Obrigado, professor. Tudo bem. Então, ficou claro? Gente, de maneira geral, né, a gente utiliza mais, né, essa avaliação com a sua função diagnóstica, com a sua função formativa, né, no nosso contexto, né, a avaliação com essa função somativa, a escola, né, que tem mais essa preocupação, mas a função formativa e diagnóstica a gente deve, né, usar para isso, né, ter essa ferramenta avaliativa, porque a gente consegue acompanhar e consegue, sabe, ter mais clareza aonde a gente quer chegar, partindo de que ponto, né, partindo da onde a gente vai chegar, certo? Então, a avaliação e a bibliografia, né, quais são os materiais que a gente está pegando ali. Eu coloquei até aí, gente, Bíblia Sagrada, porque o nosso livro principal é a Bíblia Sagrada, né? Não pode ser a revista da escola bíblica, não pode ser, enfim, um livro aí de qualquer autor renomado. É a Bíblia Sagrada o nosso livro base, né? Não desprezando a literatura, mas a gente precisa ter clareza também. E o nosso aluno precisa ter essa clareza também, viu? E o que a gente está estudando, né, por mais que a gente traga aí uma extensa bibliografia, o nosso aluno precisa saber que é a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença, viu, gente? Ter essa clareza de que o que a gente está estudando é a palavra de Deus. Certo? O cronograma, que é exatamente como posso utilizar o tempo de forma assertiva. Então, dentro desse plano de aula, o professor também deve colocar, né? 20 minutos para a exposição, para a explicação, 10 minutos para a atividade, para a avaliação, tudo bem, bem claro para que ele possa ter segurança na hora de executar. Certo, gente? Ficou claro? Façam aí as devidas perguntas, porque essa tarefa de elaborar um plano de aula vai ser a atividade que eu estou passando para vocês, tá certo? Com a função somativa. Essa avaliação com a função somativa de nota, sabe? Então, vão dando uma olhadinha aí neste plano de aula e depois eu vou
essa vai ser a atividade de vocês. O que foi, Josimar? Professor, só podia ficar na formativa. Não, 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 não. Viu? Todos os pontos. A elaboração, a construção de um plano de aula. Você já está com o seu plano praticamente feito aí, do que você trouxe aí da narrativa do Gadareno. Então, não vai ter nenhuma dificuldade. A tarefa é elaborar, construir um plano de aula com todos esses pontos: identificação, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos, a avaliação, bibliografia e o cronograma. Ficou claro, gente? Claro, ficou, professora. O negócio é resolver isso tudo aí, né? Só Jesus. Vai dar tudo certo, Vanessa. Isso é para 2025, professora? Não. Vamos começar aí a fazer. E eu estou, né, disponível para tirar dúvida. As questões que vocês tiverem, quando vocês estiverem construindo esse plano de aula, eu estou à disposição. Tem lá o lugarzinho para a gente fazer as perguntas, né, lá na plataforma, as mensagens, e a gente vai trocando aí as mensagens e vai dar tudo certo. Tenho certeza. Mas vamos prosseguir. Depois a gente fala mais dessa avaliação, certo? Não se assustem, gente. Agora vamos para os estilos de aprendizagem, né? Segundo a neurolinguística, nós temos 3 sistemas representacionais no que se refere aos nossos estilos de aprendizagem. E algumas frases, né, algumas palavras que a gente fala indica, né, dá mais ou menos uma direção de qual estilo predomina em cada um de nós. Por exemplo, se você é o tipo de pessoa que fala assim, eu vejo o que você quer dizer. Isso significa que o seu sistema representacional é mais visual. Você aprende mais pelo visual. Se você é aquele estilo de pessoa que fala assim, isso é música para os meus ouvidos. Isso significa que você é uma pessoa que tem mais um estilo de aprendizagem auditivo. E se você é uma pessoa que utiliza mais a frase assim, peguei a sua ideia, significa que você tem um sistema representacional sinestésico. O que é que quer dizer isso? Aquela pessoa que precisa sentir, tocar, apalpar, para que possa aprender melhor. Então, se a gente for a ver, né, na nossa sala, nas turmas, nós temos uma série de pessoas que têm estilos de aprendizagem diferentes, não é verdade? Não tem como a gente identificar de maneira assim rápida, né? No começo, por exemplo, do ano, bem no comecinho, a gente identificar qual é o estilo de aprendizagem de cada um dos nossos alunos. Então, de maneira geral, uma aula, né, que envolva figuras, cores, ou seja, o visual, uma aula que tenha figuras, cores, ritmo, melodia, música, movimento, ação, toque, de maneira geral, é uma aula que compreende e que embarca todas as pessoas com seus estilos de aprendizagem que são diferentes. Entendem? Quando eu trago mais elementos para a minha aula, quanto mais eu trago elementos para a minha aula, mais eu vou conseguir alcançar cada aluno. Mesmo eles, cada um tendo seu estilo diferente. Mesmo cada um aprendendo de forma diferente. Se eu, como professor, consigo fazer essa abordagem diversificada, eu vou alcançar de maneira, né,
vou conseguir alcançar mais os meus alunos? Diga, Carmen. Carmen levantou a mão? Carmen e Matias? Não, professora, eu bati só palminhas mesmo. Tá Porque eu certo. achei muito interessante, é exatamente isso mesmo, tem que ser bem abrangente, né? Porque Por isso, cada pessoa tem um estilo. e por isso a importância do professor estar sempre aí buscando ser dessa forma, né, professora? Claro, claro. Se a gente for ver, né, até nessa figurinha que eu coloquei aí, tem pessoas que só de fazer a leitura, né, só de fazer a leitura, já consegue entender. Tem pessoas, por exemplo, como eu, precisa ler e escrever, né? Precisa ter ali, ó, a parte escrita, porque senão não consegue reter tanto. E tem pessoas que, além de ler, escrever, né, ter o movimento, é mais fácil apenas ouvindo. Então, nós somos diferentes e quanto mais o professor utilizar de recursos diferentes, ele vai conseguir alcançar um número maior de alunos. Ficou claro? Ficou claro, Carmen? Isso. Ficou, professora, muito claro. Que bom, que bom. Então, gente, nas nossas aulas, que tenha, né? Cores, formas, movimento, música, sons, ritmo, que tenha diversidade. Certo? Vamos prosseguir. Quais os métodos? A gente falou dos estilos, a depender, né, de cada estilo, né? Do estilo mais predominante na minha sala, por exemplo, a gente vai escolher os métodos. Trouxe alguns exemplos para vocês, né? De métodos que a gente pode utilizar no nosso contexto. Discussão em grupo, estudo de caso, debate, simpósio, preleção, discussão em painel, dramatização, explosão de ideias. Qual desses aqui vocês já utilizam? Ou nenhum? Josemar, utiliza qual aí, Josemar? Com os seus jovens aí. Discussão em grupos, estudo de caso, debate. Debate. Quem mais? A pré-eleção também, né, professora? Na administração, termina sendo, né? Exatamente. Como é que você escolhe, Josemar, cada método desse? A discussão em grupo, geralmente abordando, nós trabalhamos com revista, Sim. e aí abrimos para o grupo. Estudos de caso, questão quando nós levantamos alguns, como fizemos do Gadareno, né? A gente levanta um caso e vamos falar. O debate, quando nós abrimos, podemos fazer avaliação, e a gente abre o debate para as questões de conhecimento. E a preleção na administração da palavra. Muito bem, Josemar. Cada método desse, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? E, claro, o método, ele não tem um fim em si mesmo, não é o método pelo método. A gente tem que analisar, né, vendo todas aquelas variáveis mais uma vez, né? Qual é o objetivo que eu tenho, né? Como é esse meu grupo, né? Como é esse meu grupo, de maneira geral, né? Qual é as habilidades que a gente pode encontrar ali. Então, por exemplo, a discussão em grupo. Quais são as vantagens e as desvantagens de a gente utilizar? É bem aceito em determinado contexto? Sim ou não? Me digam aí as vantagens e as desvantagens. Vai, Josemar, continue aí você me falando. Já que você começou. Você disse que usa. As vantagens, a vantagem é que
A gente vai conhecendo cada um. Sim. E a desvantagem é porque tem muitas pessoas que são inibidas e não gostam de participar para não expor a sua limitação de conhecimento, às vezes. Verdade. E uma das vantagens também é quando a gente tem um grupo assim grande. Né? Se é um grupão, realmente a gente consegue, né? Assim, fazer essa divisão, né? A gente consegue que as pessoas participem. Muito bem. E quando a gente tem, aí é importante o professor observar, né? Se nessa discussão em grupo só tem aquele que fala, aí se tem uma pessoa que é ali sanguínea, né? E acaba dominando toda aquela situação, é bom que a gente, né, pondere esse método, né? E procure diversificar, sabe? Então, o professor tem que estar atento. A gente não tem nenhuma receita pronta, né, sobre a aula. A gente tem um plano de aula, mas não é uma receita de bolo que fazendo assim, assim, assim vai dar assim. São coisas que realmente a gente tem que observar, né? E vendo ali. O professor sempre é aquele que faz a sua autoavaliação. A avaliação, o professor olha para o aluno, né? Como a gente viu lá as funções da avaliação, mas de maneira muito clara, o professor precisa olhar para si mesmo, sabe? A autoavaliação para si mesmo. Porque lembrem, vou repetir mais uma vez, o ensino, o processo de ensino-aprendizado, ele é centrado no aluno. Então, é a melhor maneira que o meu aluno vai aprender. Não é a melhor maneira para mim, mas é a melhor maneira que o outro vai aprender. Então, por isso que o professor tem que estar, prestando atenção. Claro, a discussão em grupo, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens, como a gente colocou. O estudo de caso, quais são as vantagens e as desvantagens? Quem é que pode falar aí? No estudo de caso, que seria bem rapidinho, Vanessa, a gente tem uma situação e a gente vai analisar, vai colocar questões para refletir. Quais são, diga, Vanessa, quais são as vantagens e as desvantagens? A vantagem é porque a gente está em casa, está no conforto, né? E não, às vezes não te empurra a fazer. Essa é a desvantagem. A vantagem é que você fica no seu conforto ali, mas precisamos de um empurrãozinho. A desvantagem é isso. O estudo de caso, Vanessa, é quando a gente coloca uma situação, problema, para que o aluno possa resolver. Entendi, de casa, é caso. Tá, desculpa, professora. Não, acho que foi eu que falei rápido. Não tem nenhum problema. Estudo de caso, quando a gente coloca uma situação para que aquele aluno possa resolver. Quando eu estava dando aula para os jovens, eu gostava também muito de colocar isso. Estou dando só um exemplo, né? A gente trazia, tem até um livro, depois ele não está aqui agora, de Gruden, que traz algumas questões da atualidade, não sei se vocês já viram, as questões da atualidade segundo a Bíblia, por exemplo, que tem lá no livro, a questão das células tronco, as questões do aborto, questões, que mais? Do alcoolismo e drogas. Na próxima aula, eu vou trazer a referência aqui para vocês, que é muito bom. Indico. Ele traz essas questões, né, para o grupo, estudos de caso para o grupo resolver, né? Como se resolve a questão? Qual é a orientação que se tem, bíblica, claro, né? Dentro da perspectiva bíblica, né? Para uma pessoa que foi estuprada e engravidou. É um estudo de caso. Observar, claro, trazendo dentro da palavra de Deus a orientação, e ali aquele grupo vai discutir, o grupo vai discutir, a gente vai puxar, né, o professor como esse orientador, trazer para dentro do contexto da palavra, para o que a Bíblia traz. Diga, Leida, levantou a mão? Sim.
O que há de negativo no estudo de caso, que não é tão negativo, mas, na verdade, o que ocorre no estudo de caso é que fica muito polêmico, porque cada um vai ter sua opinião. Eu ia dizer isso agora. Os ânimos podem se exaltar. Isso, porque cada um vai querer defender a sua ideia, né? Mas aí também. Mas aí o professor tem esse papel de direcionar e puxar para o que é mais centrado ao que está na palavra, não é isso? Exatamente. O professor tem que ter essa sabedoria condição, mesmo. essa sabedoria e essa condição, porque não é estudar o caso pelo caso, entendem? Pois é. Não é você dar a sua opinião, Carmen dá a opinião dela, Vanessa dá a opinião. A opinião da gente não é nada. A minha opinião é o que está na palavra. Exatamente. O professor tem que ter esse jogo de cintura. É ouvir, olha, tudo bem, mas o que diz a palavra é isso aqui. Como a gente é cristão, estamos estudando um caso para que a gente possa entender a perspectiva bíblica. Isso, eu passei por uma situação bem difícil agora com essa história, lembrando do estudo de caso, com o pessoal cristão também, das Déboras, né? Que é um grupo de mães que oram pelos filhos. E eu dou esse suporte auxiliando e levando no questionamento para a política. Aí algumas pessoas dizendo, porque fulano ganhou porque foi permissão de Deus. Aí, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele deixou que tirassem a pedra. Quer dizer, né? De uma coisa bíblica, já levou para o outro lado, e você tem como estudo de caso, olha, não é bem por aí, mas é bem polêmico. Quando se fala em estudo de caso, a gente tem que ter muita sabedoria mesmo, discernimento. Sabedoria, é verdade, Lida. Baseado no que está na palavra. O que é que isso significa? Né? O professor, ele precisa ter uma base teológica consistente. Pois é. Isso, mais uma vez. Uma verdinha, nossa. Nada, estamos aqui para estudar, Leida. Por isso que eu falei que o professor é pesquisador, né? O professor precisa ter uma base consistente. Não importa se é professor de criança, viu, Vanessa? Criança faz cada pergunta que você fica sem chão, né? E a gente precisa ter uma teologia. Verdade. Uma teologia consistente para saber responder, né, nessa situação aí, nessa saia justa que Leda foi colocada. Precisa ter uma teologia consistente para responder, olha, estão forçando o texto de Lázaro, viu, gente? Pois é, foi uma discussão grande, viu? Eram mais ou menos 36 mulheres em uma igreja, numa reunião das Déboras, e aí quando foi colocado, disse, não, mas Jesus podia ter tirado a pedra, e ele não tirou, ele deixou que tirasse. E por que ele deixou que tirasse? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Eu disse, Senhor, pois é, né? É um estudo de caso bem complicadinho. Falando nisso, né, eu lembrei que pode ser polêmico, mas você tem que ter muita segurança, e esse conhecimento mesmo da palavra. Claro, né? Teologia consistente. Muito eu bem. acho que é isso que é o negativo no estudo de caso, numa questão com a igreja, em qualquer situação, não é? Talvez com um grupo menor, né, a gente consiga compreender melhor. Como as Déboras também, Leda, são pessoas de diferentes igrejas, né, assim? Também, isso aí fica bem mais difícil, né? É verdade. Obrigada, professor. Aí precisa ter mansidão também. Pois é, Josimar, foi o que eu tive. Teve um momento que eu me calei, Senhor, me dê resiliência aqui, sabedoria. Terminei que eu disse, olha, depois a gente vê essa questão, não vamos fugir do objetivo da reunião, que a gente está orando pelos filhos, pelos sobrinhos, pelos netos. Alguém tem mais algum pedido? E depois eu conversei com essa pessoa sozinha. Porque senão ia ser um negócio para meia-noite, não terminava a reunião por essa questão, sabe? Sim. Muito bem. Aí tem o simpósio, né? Também tem essa vantagem das pessoas se colocarem, né? Fazerem, né, a sua fala, se colocarem. Também tem a desvantagem das pessoas mais retraídas não quererem participar, né, como também a preleção. Se a gente for ver a discussão em painel, né, também essa apresentação com suas vantagens e desvantagens, aqueles que gostam, aqueles que não gostam, a dramatização, a explosão de ideias, cada um se colocar. Então, em cada método, gente, a gente vai encontrar vantagens e desvantagens.
O importante é o professor, né, saber diversificar e saber como conduzir, né? O melhor método do mundo, ele só vai ser o melhor se o professor tiver essa sabedoria e em saber conduzir, né? Em saber conduzir cada situação, né? E fazer a leitura da sua sala, né? Se na sua sala tem aí pessoas que se exaltam com facilidade, né? Vamos saber aí como conduzir cada situação. Ficou claro? Quais são os métodos aí? Josimar já falou. Leda, você dá aula, Leda? Não dou aula. Eu já fui professora durante 30 anos, sou aposentada, mas não dou aula nessa parte eclesiástica. Foi depois de 2 cursos que aí o senhor me direcionou, depois de coordenar as Déboras, e aí eu tentando, Senhor, mas como é que eu vou entrar numa discussão, né? Mas aí fui direcionada mesmo pelo Espírito Santo para fazer um seminário. E falando com o bispo da Episcopal, o Dom Ximenes, ele disse que não tinha outro melhor do que o Betel, que ele fez lá também. Aí também, né? Então, assim, já estou há 7 anos aposentada. Nessa parte eu preciso mergulhar mesmo. Ainda com a correria grande do dia a dia, porque aí eu me aposentei, mas atuo como psicóloga, então os dias são bem corridos na semana. Mas vamos lá. Vamos lá, está se preparando para isso. Vanessa levantou a mão? Sim, professora, eu estou com dúvida um pouquinho, eu não peguei muita explicação do simpósio, né? O simpósio. E preleção. Os simpósios são palestras curtas, né? Quando a gente tem vários pontos de um mesmo tema. Por exemplo, aqui na igreja, vou dar um exemplo que a gente fez aqui na igreja. Em outubro, a gente fez um simpósio sobre a reforma protestante, comemoração à reforma protestante. Então, foram 3 noites, sexta, sábado e domingo, e as pessoas vinham falando de aspectos diferentes da reforma. Por exemplo, a questão da educação, né, esse impulso que a reforma trouxe. O que mais, meu Deus do céu? Deixa eu me lembrar. Os pontos da reforma. Então, foram 3 perspectivas dentro de um mesmo tema, que era a reforma protestante. Entende? Os simpósios são essas discussões mais curtas, mas com pontos diferentes de um mesmo tema. Entendi. E essa preleção? Preleção seria uma palestra, né? Preleção é palestra. Uma palestra para um grupo grande. Tá. É o nome que muda um pouquinho. Mas é uma palestra para um grupo grande. Quando a gente precisa, né, trazer muita informação em um curto espaço de tempo, tem a preleção como esse método, né, mais usado, né? Na academia, na escola, nas escolas. Na academia, eu estou falando da universidade, né? Nas universidades, na escola. Quando vem, por exemplo, né, um grande professor, doutor de fora, né, ele vai fazer uma preleção, vai fazer uma palestra, né? Tem um tempo resumido e ele precisa trazer muita informação, né? Entendeu, Vanessa? Entendi, professora, muito obrigada. Certo. Tem essa vantagem, né, de ter muita informação em pouco tempo, mas tem a desvantagem porque o público participa pouco, né? De maneira geral, tem um tempinho ali para perguntas, mas é muito resumido. É mais uma pessoa só falando, né? O palestrante falando. Ficou claro? Ficou sim, professora, muito obrigada. Que bom, que bom, que bom. Tudo certo, Carmen? Levantou o dedinho. Professora. Diga, minha querida. Quando nós dávamos aula para os adolescentes lá na Igreja Batista, né? Nós utilizamos aí esse método de dramatização com os adolescentes. Bom, muito bom. Foi muito bom, professora, porque o tema era sobre amizade, né?
E aí, daí nós perguntamos aos alunos, acho que foram 5 alunos que participaram, perguntamos quem queria participar. E aqueles que se dispuseram, né, nós colocamos eles para participar, e foi muito interessante, porque daí a gente, era uma pecinha de teatro bem rapidinha, sabe, antes de começar a aula. Aí eles Sim. fizeram a dramatização, né, como acolher as pessoas quando chegava na igreja, era mais ou menos isso, era nesse tema. E aí, depois que eles ensinaram, aí nós falamos, né, sobre a importância de fazer amizade, acolher pessoas, enfim. E foi bem interessante, eu achei. Que ótimo, que ótimo. É isso, Carmen. A depender do público, a gente escolhe os nossos métodos, né? A maneira mais assertiva que a gente possa chegar ao objetivo. Muito bem. Não é o método pelo método, né? É o método tendo em vista o objetivo. Muito bem. Vamos lá. Como professor, precisamos escolher os métodos que sejam mais adequados à realidade e à necessidade dos nossos aprendizes. Temos aqui mais 3 perguntas, 3 questões. Como você prepara as suas aulas? O que realmente funciona dentro da sua realidade? E você já participou de uma aula inesquecível? São questões para vocês aí responderem durante a semana, irem pensando aí durante a semana. Né? O que é que realmente funciona, né, dentro do meu contexto? Quando a gente fala de aula inesquecível, Josimar, né, o que foi que marcou? O que foi que marcou naquela aula? Para que eu possa utilizar também. Será que cabe no meu contexto? O que é que marcou? Então, só para pegar como exemplo, para a gente refletir. Certo? Trouxe aqui, mais uma vez, a frase de Paulo Freire. Conforme afirma Freire, não há uma educação neutra. Precisamos ter muita clareza da epistemologia de toda a prática educativa. Ou seja, a gente precisa saber o que é que a gente vai fazer e para que a gente vai fazer. Essa epistemologia de toda a prática educativa tem um para quê. Tem um porquê e um para quê de toda a prática educativa. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente discutir. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo. Uma janela. Está no Word e vocês estão conseguindo ver? Sim. Agora sim. Sim? Sim, professor. Então vamos lá. Quem vai responder as questões vai ser vocês. Identifique o problema e mostre a solução. Primeiro, é uma frase de um aluno, viu? Isso aqui são frases de alunos. Não aguento o meu professor. Acho que ele nem sabe o meu nome. Além do mais, não está nem aí se estou vivo ou morto. Não vou mais à aula dele. Qual é o problema aí que esse aluno está tendo com esse professor? De empatia. Vou começar. E aí, gente? Professora, isso é uma interpretação partindo do aluno para o professor. Do aluno para o professor. Do aluno para o professor. É uma frase do aluno. Isso, é uma frase do aluno. Contudo, não está dizendo que o professor, de fato, está fazendo isso. É uma impressão do aluno. Uma impressão do aluno. Então, assim, tudo é como seja o momento, esteja enxergando. Né? Às vezes o professor está ali explicando
tem aqueles que se aproximam, como teve aqueles que se aproximavam mais de Jesus, Jesus não fazia acepção com ninguém. E, então, o ponto de vista do aluno, ele enxerga que o professor não está tendo empatia com ele, porém, o professor está sendo... Mas então, aí o professor vai ter que encontrar uma via, né? Uma via de acesso. Sim, mas assim, isso chegou até o professor... Vamos pensar assim que chegou. Isso chegou até o professor. Ele já... O professor está ciente de que esse aluno está sentindo isso. Mas, professora, mostra que o professor está distante, né? Vamos responder como professor ou como aluno, né? Oi, Lê. Vamos analisar como professor, então, né? Como professor. Tá. Entendendo que é a fala do aluno. Vanessa levantou a mão. Diga, Vanessa. Então, veja que no olhar do aluno, que o professor está distante, tá? Né? Não está observando. Esse é o aí, problema. no caso, se ele some, como ele falou ali que ia sumir, aí cabe o professor também procurar, né? Saber. Aí ele vai saber a importância do que ele faz falta, né? Concordam, gente? A discussão é para vocês. Eu concordo. Aí, acho que o professor tem que chegar mesmo. O professor, sabendo disso, né, ele deve procurar esse aluno e até perguntar o que é que está acontecendo, que você está tendo essa percepção. Porque muitas vezes o aluno que tem esse olhar, gente, ele traz uma carga emocional muito grande de distanciamento na própria família, na relação onde ele vive, sabe? E respinga na sala de aula. A gente tem que ter esse olhar com muita empatia, porque cada um traz seus traumas, suas histórias, né? Verdade, Leda, suas dores, né? Olha, ele não sabe nem o meu nome, né? Pois é, pois é. Uma rejeição, não é? Ele talvez já tenha essa rejeição dele, da própria família, e ele traz essa rejeição, traz para a escola, traz para a igreja, traz no trabalho. Olha como as coisas ficam diferentes. Eu chamando você pelo seu nome. Uma coisa eu falar, ei, você aí, menina, ei, você aí, rapaz, você aí, senhor. Olha a relação, como já fica mais próximo, né? Então, tá vendo que são detalhes que a gente precisa observar, né? Detalhes. Não é nada de outro mundo, desse mundo mesmo que a gente tá. Detalhes, né? Então, quando o professor mostra-se, né? Mostra essa proximidade com o aluno, essa relação, ela fica diferenciada. Né? Essa relação fica diferenciada. E a gente vê isso no exemplo do próprio Cristo, né? Jesus tendo essa relação com as pessoas. O mestre se relacionando com o discípulo. Diga, Josimar, levantou a mão. Professora, assim, e hoje nós entendemos que as pessoas sentem essa carência, essa necessidade de ser percebida. Esse relacionamento... Não é sempre. Isso faz parte do ser humano. O saber o nome é um método usado hoje para tudo, seja para venda, seja para evangelizar. E em um ambiente acadêmico, saber o nome do aluno é algo que estreita, né? Estreita uma amizade, um relacionamento. Exato. E isso a gente vê com Jesus próprio. Eu estava me lembrando do texto de Isaías 43, que Deus falou assim: chamei pelo meu nome, tu és meu. Então, é um relacionamento... Exato. Professor, né, tem que sair daquele pedestal. É um pedestal. Vamos chegar pertinho. Isso estreita o relacionamento. E aprendemos isso com o nosso mestre, por excelência. Diga, Carmen. Carmen levantou a mão. Professora Matias agora, tudo bem? Matias, seja bem-vindo. Obrigado. Um fato que aconteceu, acho que o professor tem que estar muito atento para perceber os alunos. É claro que ele não vai conseguir enxergar 100%, mas o professor tem que ser um médico, um psicólogo, né? Tem que ser tudo.
O professor tem que estar pertinho, né? Tem que prestar atenção. Que aconteceu um fato uma vez na faculdade, que um aluno que ele era bem participativo, e ele chegou aquele dia, ele ficou lá no fundo da sala, não estava participando, mas acho que parece que ele estava com alguma conversa paralela, e estava se incomodando um pouco a aula, não tanto, porque eu nem tinha percebido isso, mas acho que o professor chamou a atenção dele, aí pediu para ele participar numa questão lá, e o professor falou, ele interpretou errado, e aí começou uma discussão entre eles dois, e aí o professor, em vez de encerrar o assunto, e deixou prolongar a situação. Aí o aluno falou assim, o senhor não sabe o que eu passei hoje, o senhor não sabe se eu almocei direito, se eu tive uma cobrança indevida no meu trabalho, e agora o senhor vem me cobrar numa hora dessa à noite, eu estou cansado, o senhor não sabe como foi o meu dia. Então o senhor não pode falar assim comigo. E era aula de matemática pura, né? Aula de marketing, né? E a gente estava numa aula muito chata, porque é com cálculo, pesquisa de produto de mercado, sabe? De gôndola, né? É um assunto que a gente estava todo mundo boiando na sala, não entendendo nada, e aí aconteceu esse fato, né? Aí praticamente a aula não estava rendendo, e o professor não conseguiu dirigir, e o que aconteceu? Acabou encerrando a aula nessa discussão, foi para o intervalo, e nós não tivemos a aula, tivemos uma discussão em classe. Infelizmente, foi triste. Pois é, e repito, vamos aprender com o nosso mestre, né? Jesus foi para a casa de Zaqueu. Jesus saiu no sol quente para falar com a mulher samaritana. Né? Aprendemos com o nosso mestre. Então, vamos lá, vamos nos aproximar dos nossos alunos e estreitar essa relação. Ponto 2. Vamos lá, Matias. Resolva esse problema. Falar, falar e falar. É só isso que o meu professor sabe fazer. Qual está sendo o problema aí desse professor? Isso foi uma fala de um aluno aí. Espero que não seja nenhum de vocês. Está falando de mim. Só sabe falar, falar e falar. Eu acho que isso, no meu olhar, é real. Existem métodos, né, didáticas que os professores usam, que é só essa mesmo. Eu vivenciei isso. Já acho que todo mundo já passou por isso. Fala, misericórdia. Quando termina a aula, eu digo, sinceramente, o que foi mesmo e tudo isso. E não dá, muitas vezes, nem oportunidade, sabe, do aluno compartilhar nada, nem participar de nada. É só o que ele diz, e você fica lá calado. É aquele método de... Como é que a gente for pensar, Leda, é exatamente o método que o professor está utilizando. Exato. Né? Que está com uma situação. Uma autoridade e acabou-se, né? Isso não tem nenhum grande problema quando a gente consegue diversificar. Lembra que a gente falou disso agora? Sim. Né? Dos estilos pode usar 2 métodos, 3, né? Claro, a gente pode falar. Eu estou falando aqui. Né? Mas quando esse método de falar, de expor, que a gente costuma chamar de uma aula expositiva, né? Só o falar, de expor, aula expositiva. Quando é só isso, esse é o grande problema. Exatamente. É só isso. Então, o professor precisa variar os seus métodos. Exatamente. Claro, gente. Então, vamos para o ponto 3. Ninguém entende o que esse professor diz. Não vou mais para essa aula. Qual é o problema aí? Ninguém entende o que esse professor diz. Qual é o problema aí desse professor? A linguagem que ele está utilizando. Não está conseguindo. Ele não fez a leitura. Da aprendizagem, né? A leitura dos seus alunos. Isso. Né? Do seu contexto. E requer na aprendizagem. Se ninguém está entendendo nada, é porque esse ensino-aprendizagem dele não está tendo, não funciona. Exatamente. Vocês já pagaram grego? Já estudaram grego vocês? Não. Se eu estivesse falando aqui em grego, quem aqui ia compreender? Pois é. Pois é. Né?
Eu também não falo em grego, mas se eu falasse, está explicando a vocês em grego, quem é que ia entender? Ninguém. Então, um exemplo bem, né? Bem assim, para que fique claro. O professor precisa fazer a leitura da sua turma. Diga, Josemar. Além, professora, eu observo, além de fazer a leitura da turma, né, tem pessoas, por exemplo, público, né? Hoje nós estamos diante de um público que eu possa falar uma linguagem mais acadêmica, amanhã eu posso estar em outro público que eu posso usar. E uma outra assim, percepção também é questão de dominar o assunto e também formular, ter uma boa introdução, ter uma boa, né, para que todos peguem o conteúdo, o início, o meio e o fim. Não fica uma coisa solta onde as pessoas às vezes não assimilam. Isso é planejamento, né, meus irmãos? Isso é planejamento. Exatamente. Então, o professor precisa estar com seus pés, né, no chão. Ou seja, sabendo para quem eles estão falando, né? A nossa linguagem aqui, né? Vou dar um exemplo, mais um exemplo para vocês, né? Há pouco tempo, eu dei um curso de formação para professores da escola bíblica. Mas eu não tinha o tempo, praticamente, essa questão de como preparar a aula, de como preparar um plano de aula. Mas é lógico, né, que eu não entrei em questões que a gente está aprofundando aqui, que é uma disciplina de didática de um seminário. Entendem? Então, a minha linguagem foi diferenciada, né, com aquelas professoras, né, que não eram seminaristas. Entendem? Então, é claro, a linguagem que a gente vai trabalhar com o jovem, com a criança, com o adulto, né, é diferenciada. Então, é isso, o professor precisa estar prestando atenção a essas questões. Ponto 4. A aula é um atentado à minha inteligência. Nós nunca aprendemos nada de novo. Qual é a questão aí? O aluno que diz que não aprendeu nada de novo. Repetitivo? Oi? A ideia está repetitiva? A aula está repetindo tudo sempre? Pode ser, né? Ou o professor também não fez a leitura do conhecimento prévio desses alunos, né? E saiu aplicando. Exatamente. Tá fazendo um nivelamento muito por baixo. Professora, mas também pode ser que exista nessa sala um aluno que já tenha o conhecimento dessa disciplina e para ele é tudo repetitivo, não tem nada de novo, não é? Precisava de uma sondagem mesmo de uma turma antes exatamente. Para ver o nível, não é, do que está essa turma. Porque isso pode ser uma fala só de um, se isso é uma fala da turma toda, então foi uma falta de nivelamento, de uma sondagem dele antes de ver o conteúdo, né? Exatamente. Mas também, quando a gente já vai lecionar, que já tem um conteúdo pronto que você tem que dar, aquele aluno já pode saber aquele assunto e para ele não ser nada interessante, né? Também, já saber tudo que está ali sendo dado. É a avaliação diagnóstica, né? A gente precisa saber. Mas aí, como é que a gente resolve essa situação? Já que a gente tem pessoas diferentes, né? Nas nossas turmas, que é diferente da escola. Sim. No nosso culto de doutrina, que é um culto de ensino. Né? Não é isso, gente? Ou é só aqui na minha realidade? Né? O culto de ensino. Não, é isso. Na célula, que é idades diferentes. Como é que a gente consegue resolver essa situação? Eu acho que, biblicamente falando... Claro, biblicamente, Leda. Eu vejo um detalhe, quando falou de culto de doutrina, na minha igreja tem, que, por sinal, é nas terças, eu não posso ir, porque eu estou com aula terça e quinta desse semestre agora, em mês de fevereiro, né, que está aí, eu não vou poder. Eu acho que nesse nivelamento
essa fala, quem é que sabe a palavra por completo? A palavra nunca volta vazia. Entende? Eu acho que Verdade. nunca aprender nada de novo num culto de doutrina. Eu acho que a falha aí, nesse momento, é do aluno, porque você já pode saber algo da palavra relacionado àquilo que está sendo trabalhado, mas sempre tem algo a acrescentar, até porque a palavra nunca volta vazia. É o professor também ter esse zelo, né? Vou Sim. pesquisar, vou estudar, porque, mais uma vez, Leda, a gente fazia a distinção do que é ser simples e o que é ser simplista, né? Eu dar uma aula simples que todos possam compreender é uma coisa, mas eu dar uma aula simplista, rasa, né? Sem conteúdo, né? Sem ter me preparado para isso, sem ter pesquisado, aí é outra questão, que talvez esse aluno esteja sentindo, sabe? Porque eu posso falar de uma maneira clara e simples, que uma pessoa, né, que não foi para a universidade possa compreender, sabe? Mas, Mas, professora, diga, Vanessa. ali, professora, dá a entender que ele não fala sozinho, né? Ele fala, nunca aprendemos nada de novo, né? Ele deve ter dado Parece mensagem. que ele não está falando sozinho, né? É verdade, Vanessa. A gente tem que né, fazer essa avaliação da turma, né? Diga, Diego. Graças pais, deixa eu me pronunciar antes que ela termine. Amém. Professor, olha, veja só, eu sou presbítero aqui na igreja cristã congregacional em Pilar. Pilar. E semanalmente nós doutrinamos, pregamos, semanalmente. Nós pregamos na igreja sede, na cidade, nas Nossa. congregações, na zona rural, fazemos Nossa. trabalho em presídio, em rádio, em praças, enfim. E Nossa. como doutrinador, ensinador da palavra, eu sempre digo aquela famosa filosofia, né? O melhor tempero é a fome, né? E eu utilizo aquele texto de Salomão que diz que para a alma angustiada até o amargo é doce. Às vezes, quando a gente entra em um culto para aprender, até uma palavra de confrontação serve para nós de um grande banquete, não é? Às vezes nós entramos em um ambiente para aprendermos as escrituras, e às vezes é um pastor um pouco antiquado, digamos assim, sem tanta instrução, mas às vezes Deus usa esse Senhor de uma forma tão graciosa e também com base na fome que temos da palavra, que às vezes, por mais simples ou simplista que seja uma aula, acaba sendo um grande banquete para a necessidade que tem aquela alma, né, daquele ensinamento, né? E eu tenho um texto que fala a respeito de Jesus, que alguém expressou da seguinte forma, eu não me recordo desse texto, mas alguém reportou-se a Jesus, sobre Jesus, dizendo que ninguém ensinava como Jesus ensinava, né? Ele ensinava como quem tivesse autoridade. Jesus tinha essa graça de envolver as pessoas nos seus ensinamentos, ele trazia as pessoas para dentro da sua doutrina e conseguia ensinar-lhes aquilo que ele pretendia. Outra coisa bacana, professor, aqui, eu acho muito interessante, é Jesus utilizar exemplos do cotidiano daquelas pessoas, né? Utilizava a dinâmica da realidade para exemplificar aquilo que ele queria fazer que as pessoas entendessem. Um grande dilema que eu encontro nas minhas lições que eu passo para a igreja é trazer a Bíblia para a praticidade de vida das pessoas, né? Fazer com que elas comparem a vida delas com o que está sendo ensinado. Eu acho uma forma extraordinária de ensinar, fazendo com que elas enxerguem a vida delas naquela doutrina, a vida cristã, a vida familiar, conjugal, etc. Não é? Trazendo Eu não posso perder essa sua fala. Isso que você está falando é a relação teoria e prática. Perfeitamente. Mas vá, continue. Né? E já é muito a falar, mas já encerrando, eu queria tirar uma dúvida que eu estou desde o começo da aula. Minha irmã... Você não tirou ainda, rapaz. Eu estou me banqueteando aqui nos comentários dos irmãos. Olha, minha irmã, ela é advogada e ela fez um comentário para mim. Ela falou assim, Diego, no setor jurídico, entre nós, eu não sou responsável pela interpretação de alguém, de acordo com aquilo que eu disse. Eu sou responsável por aquilo que eu me tratei, aquilo que eu falei. Eu me responsabilizo pelo meu argumento, não com a forma que alguém interpretou ele. Aí a pergunta é, até que ponto isso se encaixa
em uma doutrina bíblica, essa visão que ela disse se encaixa em nosso meio, ou nós somos sim responsáveis pela forma como essas pessoas interpretaram, ou a gente deve ensinar o que deve ser ensinado e as pessoas se interpretam da forma como bem entenderam. Como é que a senhora me explica? Se a gente ensinou o que é para ser ensinado, Diego, não tem várias interpretações, tem uma interpretação só, né? Se a gente ensinou do jeito que era para ser ensinado, com fidelidade ao texto, não tem como a gente trazer uma série de interpretações. Não tem como eu ensinar que Jesus é Deus e as pessoas interpretarem Jesus apenas como um grande líder, apenas como o quê, meu Deus? Um curandeiro, apenas como um grande profeta. Entende? É claro. Que tem um caminho do meu falar e para você entender. Né? Isso a gente sabe. Que tem um caminho daquilo que eu falo até você entender, né? Com clareza. Agora, quando eu ensino a verdade, apenas a verdade, né? Que é a Sagrada Escritura, né? Da maneira que assim deve ser, com o que realmente ensinar a Escritura, não aquilo que eu acredito, mas o que a Escritura está ensinando, não tem como ter várias interpretações. Ficou claro? Ficou sim. Se você está falando em relação a essas frases dos alunos, né, querendo dizer assim, foi ele que me viu dessa maneira, foi ele que interpretou isso. Eu não sei se essa sua pergunta foi em relação a essas frases. Isso. Foi também? Isso. Se a sua pergunta foi em relação a essas frases, qual é a nossa responsabilidade? É claro, né, que eu não posso, eu como professor, não tenho o poder de controlar o que você sente, a maneira como Vanessa recebeu essa aula, como Leda recebeu, Liana, enfim, todos que estão assistindo e vão assistir ainda. Mas o meu papel como professor é fazer a minha autoavaliação. Se eu estou prestando atenção e estou vendo que Josemar não está compreendendo, está tendo uma resistência nessa nossa relação, eu, como professor, preciso tentar melhorar. Se eu estou percebendo que eu estou falando e Vanessa não está compreendendo a minha linguagem, eu não posso apenas jogar o problema, a culpa é de Vanessa, porque não estudou o dicionário. Não. Eu tenho que fazer a minha autoavaliação e tentar alcançá-la. Leda não está prestando atenção, tá distante. O problema é dela? Não pode ser só o problema dela. Eu, como professor, preciso colocar a minha parcela de culpa nesse saco. Entendi. Entendeu, Diego? Entendi, então, sim. assim, você tendo compromisso com a palavra, né, ensinar a palavra, apenas a palavra, e tendo compromisso com o outro. Como assim ter um compromisso com o outro, professora? Vou fazer o que for possível para que Diego entenda o que eu estou querendo ensinar. Esse é o meu compromisso com você. Esse é o meu compromisso com cada aluno. Eu vou fazer o que for possível. Dar o exemplo, conversar mais, chegar mais perto. O que for possível eu vou fazer para que cada um aprenda e entenda. E esse é o nosso papel, né, como pregadores da palavra, como professores da palavra. Não posso simplesmente dizer, eu falei, fulano que não quis entender, fulano que não quis aprender. Não é bem assim. Ficou claro, Diego? Perfeitamente, professor, perfeitamente. Então, é isso. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma questão? Professora, eu tenho relacionado a esse plano de aula. Só que a senhora pudesse explicar mais algum detalhe assim. A gente vai escolher um tema. Como é que esse plano de aula é direcionado por alguma coisa que a senhora vai sugerir? Como é que vai ser? Pronto. Eu vou pedir para a Jéssica colocar bem direitinho lá na plataforma esses pontos. Certo. Vocês vão escolher um tema. Pode ser uma aula que vocês já deram ou uma aula que vocês pretendem dar.
Seria ótimo uma aula que vocês ainda vão dar para que a gente possa fazer isso juntos. A ideia é que vocês montem esse plano dentro de um tema, de um texto escolhido por vocês, mas tendo cada pontinho daquele que eu trouxe, entendeu? Com a identificação, com os objetivos, com a metodologia, com os conteúdos, qual tipo de conteúdo você vai usar, a bibliografia, o cronograma, todos os pontos que eu trouxe. Entendeu, Leite? Ai, meu Deus. Um mês é para entregar. A gente vai combinar, vou ver as datas com a secretaria do Betel, né? Para vocês entregarem o trabalho. E a gente vai discutindo. Eu estou à disposição de vocês. A partir de amanhã, a gente já pode... Vocês vão construindo e a gente vai conversando. Para que todo mundo só tire nota boa. Tá, mas a gente vai conversar com a senhora por onde? Pela plataforma? Pela plataforma, e Jéssica já está autorizada aí a disponibilizar o meu celular, o meu número. Vocês fiquem à vontade, a gente está aqui para isso. Oi, turma. Então, eu vou colocar então amanhã essa opção, tá certo? Na plataforma, para quem já for começando a fazer, mandar a atividade, né, missionária? Eu acho que fica ótimo assim. A gente vai construindo, vocês vão fazendo. A dúvida que for aparecendo, Leda. Missionária, professora. Pelo WhatsApp, no caso. Pelo WhatsApp, pela plataforma, do jeito que vocês acharem melhor. Não tem nenhum problema comigo. A plataforma eu ainda não me familiarizei muito bem. Não pode gerar um grupo, não, dessa matéria? Pois era tão bom, não era, Josimar? Quando a gente tinha grupo das disciplinas, agora a gente está... Mas eu entendo, Jéssica já me explicou que era uma forma da gente se familiarizar melhor com a plataforma. Isso. Pronto. Mas aí, Jéssica vai falando com vocês aí e a gente vai ver na melhor maneira, né, Jéssica? Isso, exatamente. Assim que eu colocar, eu comunico lá no grupo que eu me refiro, no grupo geral, para que vocês já possam dar uma olhada lá na plataforma e encaminharem o que vocês já tiverem construído. Coloque o número dela para uma dúvida maior, por favor. Ela já está autorizando. Já estou autorizando. Se puder. Se não for contra as normas do Betel EAD. Ok, certo. Então, tudo certo. Boa noite a todos. Bom descanso. Deus abençoe. Deus abençoe. Foi maravilhoso estar com vocês. Muito Deus bom. abençoe, Boa noite. Carmen, Matias, todos. Professora, vai desculpando aí as interrupções da sua aula, mas eu